Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um Anime Sentimentos aqui hoje. Hoje eu vou estar trazendo, uma referência aqui com Naruto, cara. Naruto que ensina pra gente como é ser diferente, como é ser tratado diferente, como é ser tratado todo mundo como se você fosse um animal, Então Naruto, ele ensina bem isso pra gente, cara. E eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso depois da abertura. Bom, vamos lá, galera, começando aqui, como que é você servir de receptáculo, você servir de suporte ali para receber no seu corpo um demônio que atormentou a sua aldeia, Você salvou a sua aldeia, você tá recebendo um raio de um demônio no seu corpo para poder salvar a sua aldeia, E você ainda é maltratado por todos na sua sociedade porque você fez uma coisa boa, Então Naruto ele traz um pouquinho disso pra gente, O pai dele, o quarto Hokage, selou a raposa de 9 caudas no corpo dele, E, tipo assim, ele foi uma criança completamente discriminada, por tudo e todos. E o que ele fazia pra chamar a atenção, pra poder ser notado, ele simplesmente agia fazendo bagunça, Ele agia assim como realmente uma criança hiperativa, vamos colocar assim, Só que muito disso ele fazia para poder chamar a atenção pelo fato de todo mundo discriminar ele, As pessoas verem através dele ou simplesmente ignorarem ele pelo fato de ele ser diferente, pelo fato dele ter a raposa de 9 caudas, Então o Naruto ele traz um pouquinho pra gente como que é esse lance de você ser diferente, Na nossa sociedade, principalmente no Brasil atualmente, a gente tem muitos padrões que as pessoas necessitam que você siga. Se você não seguir esses padrões, seja padrão político, padrão religioso, qualquer coisa do tipo, ou qualquer outro tipo de padrão, você passa a ser discriminado, Você passa a ser maltratado pela sociedade pelo fato de você não se encaixar num ideal de pessoa. Então, assim, eu acho muito incrível mesmo, porque eu, por exemplo, eu acredito em Deus, Eu já falei isso com vocês diversas vezes aqui, eu acredito muito na mensagem do amor de Jesus, Dele ter se sacrificado pelas pessoas, eu acho isso fenomenal, e Jesus era uma pessoa que amava incondicionalmente, entendeu? E não é isso que acontece em muitas religiões, cara, infelizmente, Você vê pessoas da igreja discriminando, por exemplo, uma pessoa que é umbanda, Porque a pessoa tem uma religião diferente. Cara, não é assim que funciona. Jesus ensinou a gente a dar amor a todo mundo, A pessoa, você não pode querer converter ou enfiar sua religião goela abaixo nas outras pessoas, Não foi isso que Jesus ensinou, cara. Jesus falava para aqueles que queriam ouvir, e ele tratava todo mundo com amor, mesmo quem não queria ouvir, entendeu? Então, tipo assim, você tem que tratar a pessoa com amor, Vamos supor que você encontra um amigo que ele tem uma religião diferente, Você passa a ser amigo dele, e quando você descobre que ele tem uma religião diferente, você fica frustrado, fica revoltado, quer acabar a amizade, que não sei o que. Cara, isso não é amor, entendeu? Isso não é amor. Amor é você respeitar a decisão da outra pessoa, você respeitar se a pessoa for ateu, se a pessoa for umbanda, se a pessoa for de qualquer outra religião, se a pessoa for diferente, focando aqui na questão de religião, Isso aborda muitos outros temas, muitos outros temas, uma gama assim infinita de temas que, como eu falei, a gente tem aquele padrãozinho, quem não se encaixa naquele padrão já é considerado um excluído da sociedade, uma pessoa que não é apta para viver em sociedade. Isso acontece também com opinião política, Você não pode ter uma opinião política diferente da maioria, Você não pode, por exemplo, igual eu falei no último vídeo da questão da anarquia, Você não pode querer, por exemplo, no Brasil ser anarquista, porque se você é anarquista hoje em dia, as pessoas automaticamente te associam ao lado oposto da política que está atualmente, Isso é muito estranho, cara, porque tipo assim, o anarquista ele não vai apoiar nenhum dos lados, entendeu? O anarquista ele é contra política, entendeu? Contra esquerda, contra direita, contra qualquer meio de opressão. O anarquista ele é contra tudo, Então, quando você fala que, por exemplo, uma pessoa fala que é anarquista, você vai estar falando que na política atual você vai estar associando ele à esquerda, por exemplo, E tipo assim, cara, é muito bizarro isso, é muito bizarro mesmo, porque você não pode ter uma opinião diferente porque a pessoa já te julga, entendeu? Esse fator aqui, mesmo que eu falei do anarquismo, é um julgamento. E tipo assim, até mesmo pessoas de esquerda, Você ser de esquerda, a pessoa também já vai automaticamente te julgar, vai te associar ao PT, por exemplo. Não necessariamente uma pessoa de esquerda vai apoiar o PT, Um exemplo que eu tô dando, Falando de política, um pouquinho de política aqui também, E também quem apoia, nada contra, entendeu?
E a mesma coisa vale pra direita também, né? Você fala atualmente que defende a direita, também você vai ser considerado um extremista, né? Vai ser considerado um fanático ou um fascista ou qualquer coisa do tipo. Mas, é como eu tô falando, tem pessoas e pessoas, cara, né? É óbvio que vai existir pessoas extremistas, né? Mas nem todo mundo é assim, cara. Nem todo mundo é assim, entendeu? Você apoiar um lado não significa que você é extremista daquele lado. E é justamente disso que eu quero falar aqui, porque você tem que respeitar as diferenças, né? Você tem que respeitar as diferenças e estar disposto a ouvir o que eu tenho a dizer. Se o Naruto fosse ouvido quando era criança, vocês acham que teria acontecido, né, toda essa questão dele fazer bagunça, dele pintar o rosto lá dos Hokages, você acha que ele teria feito isso tudo? Muito pelo contrário, talvez ele tivesse sido guiado e tivesse conseguido alcançar o objetivo dele, que era ser Hokage, muito antes. Mas o importante que eu queria trazer aqui do Naruto, né, é que ele sempre puxou a responsabilidade toda pra ele, né? Ninguém vai fazer ele virar Hokage por ele, né? Ele se dedicou, ele viveu uma vida lutando pra poder se tornar Hokage, entendeu? Então, assim, é isso que eu acredito. Eu acho que mesmo a pessoa quando passa por dificuldades, né, você vai ter que fazer a sociedade se conscientizar que a diferença é boa, entendeu? Ser diferente é bom, respeitar o próximo é bom, cara, entendeu? Isso é necessário. Vocês que são de religião, né, todas as religiões praticamente elas pregam o amor de alguma forma. Então, assim, cara, siga isso a fundo, entendeu? Ame, esteja disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, né? Eu, por exemplo, como eu falei aqui da questão da política, ultimamente na sociedade isso tem sido um fator assim predominante para matar, né, as pessoas, para poder destruir as pessoas, entendeu? Isso é o que está dividindo todo mundo, né? Ultimamente isso é o que tem mais dividido as pessoas. Não só a questão política, como eu falei, tem muitas outras questões. Daí é um tema que tem infinitude de diferenças que tem entre as pessoas, entendeu? Que tem que ser respeitadas, mas eu acho que principalmente no Brasil o que tem arregaçado com tudo é a política, entendeu? Porque ninguém tá disposto a ouvir o outro lado e todo mundo acha que tá certo, entendeu? E não é bem por aí que funciona, cara. Todos os lados, como eu falei no último vídeo, todos os lados tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, entendeu? Todos os lados têm os pontos bons e tem os pontos ruins. O consenso e a melhora da sociedade surge do quê? Do debate, né? Mas do debate saudável, não do debate agressivo, entendeu? Não do debate ofensivo. Então, cara, você debater, você conversar é muito importante. As pessoas têm que estar dispostas a ouvir, né, o que aqueles que são diferentes têm a dizer. Eu sempre fui assim, eu sempre tive muita curiosidade. Às vezes, quando eu vejo alguma pessoa que tem um pensamento diferente do meu, eu peço pra pessoa falar sobre aquilo comigo, porque eu quero entender como que a pessoa pensa, entendeu? Isso é você ter empatia, você querer entender como que o outro pensa. Por que a pessoa apoia aquilo, né? Minha curiosidade, por que você apoia isso, né? Por que você segue nessa religião? Conta pra mim um pouquinho mais sobre essa religião. Então eu quero entender como que a outra pessoa pensa. Isso é o exercício de empatia, de você se colocar no lugar do outro. É isso que o Naruto não teve na infância dele, entendeu? Isso que o Naruto não teve das outras pessoas. E por isso que ele teve tanta dificuldade, né? É por isso que talvez ele tenha demorado um pouco mais assim pra florescer como um Genin, vamos colocar assim, né? Ele começa da metade já da prova Chunin pra lá melhorar, mas ele ainda demorou pra pegar o ritmo, né? Ele teve o lance da luta com o Haku e tudo. Falando bem do começo aqui do anime, né? Mas no final das contas ele conseguiu almejar o sonho dele, que era se tornar Hokage, entendeu? E tipo assim, o cara que foi rejeitado por toda a aldeia, né? Ele se tornou um Hokage que é um exemplo, um líder, entendeu? Que é um exemplo, que tem o respeito e reconhecimento de todo mundo. Então aquela pessoa que era tratada como diferente, né? Ela foi uma pessoa que agradou a grande maioria das pessoas quando se tornou um líder. Então, para pra pensar bem, cara, entendeu? Respeita a opinião do outro, respeita as diferenças. E o que eu queria dizer é isso. É muito importante você respeitar as diferenças dos outros, porque a pessoa que pensa diferente de você hoje, ela pode amanhã ser um líder que vai ser extremamente importante, entendeu? Pra decisão, pro rumo das coisas no mundo. Então, é assim que funciona, entendeu? Eu acho que toda e qualquer diferença deve ser extremamente respeitada. O que a gente precisa parar é de julgar e fazer o pré-conceito das coisas, entendeu? De você conceituar aquilo precipitadamente, né? Você agir com preconceito, você viu uma diferença, automaticamente vai falar, isso não é bom, entendeu? E não é por aí. Toda diferença, de certa forma, vai ter um ponto bom e talvez um ponto ruim, como eu falei. Como tudo na vida, tem um ponto bom e um ponto ruim, né? Toda igualdade também tem um ponto bom e tem um ponto ruim, assim como toda diferença. Então, isso é muito filosófico, né? Porque é tudo yin yang, né? Nada tem um lado absoluto. É tudo yin yang, tudo tem um equilíbrio. Então, é isso, cara. Isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje, né? Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.